Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Toldot. Parashat Toldot começa com a história do Rivka, que era grávida com gêmeos, Yaakov e Esav. A Torá diz: Vaitrotetsu habanim bekirba. As duas crianças ainda dentro do Rivka, eles se moveram muito. E Rivka não entendeu o que aconteceu. Vatelech lidrosh et Hashem. Rivka vai e pergunta no Beit Midrash do Shem Ve'ever. Ela foi lá perguntar o que está acontecendo. O que incomodou Rivka tanto? Rivka deveria ser feliz. Pelo menos tem vida, tem movimentação. Por que Rivka ficou tão preocupada? Diz o Midrash, porque quando Rivka passava em frente de Batei Knesset, Beit Midrash, lugar que serve a Hashem, de repente ela sentia movimentação mais acelerada. E quando ela passava em frente de lugares de Avodah Zarah, de novo sentia movimentação mais acelerada. Isso preocupou Rivka. Rivka não entendeu porque tem movimentação acelerada, porque essa criança que ela está grávida com ele está animado. Quando ela passa em frente de lugares de servir a Hashem e quando ela passa em frente de lugares que fazem idolatria, fazem Avodah Zarah. Alguma coisa não bateu. E por isso ela foi procurar uma resposta. Como pode ser isso? Quando ela chega no Shem Ve'ever, no Beit Midrash do Shem Ve'ever, diz o Midrash, Rashi traz, que falaram para ela, como está na Torá, não se preocupe, Shnei goim bevitnech, você tem dois povos, você está grávida com dois povos, duas séries importantes. O Shnei leumim mimeich hiparedu, vai se separar esses dois grandes, cada um para a direção dele, mas os dois serão grandes. Quer dizer, em outras palavras, tentaram explicar para Rivka que não se preocupe, não é o mesmo criança que está sendo animado quando você passa em frente de lugares de Torá e passa em frente de Avodah Zarah. Não, fica calma. Você tem um filho tzadik que quando você passa em frente de lugares de Torá, ele está animado. E você tem também um filho rachá, que quando você passa em frente de lugares errados, ele está animado. Então fica calma, tá tudo bem. Não é o mesmo criança, são duas crianças. Bom, talvez como uma explicação, talvez isso, a Torá diz que isso acalmou Rivka e temos que explicar muito como essa explicação acalmou Rivka. Mas para nós, tem aqui uma coisa que nós precisamos entender. Porque a Gemara diz que antes da criança nascer, já tem várias coisas decretadas sobre essa alma que vai ter essa criança. Está decretado se essa pessoa vai ter muito sucesso. É decretado se essa pessoa vai ser rico ou pobre. Tem uma série de coisas que são decretadas sobre essa alma. Uma coisa, diz o Gemara, certeza não é decretado. Se essa pessoa será tzadik ou rachá. Então, como pode ser que falaram para Rivka, fica calma.
você vai ter um tzadik e um rasha. Como pode ser que Esav era rasha ainda antes de nascer? Não foi decretado que ele será rasha. Rasha é uma coisa que depois de nascer, depois que ele cresceu, ele desenvolveu umas opiniões, ele está vendo o mundo numa certa visão e ele decide ser rasha. Mas como pode dar um título para Esav rasha antes de nascer ainda? A coisa mais interessante é que no final não foi errado. Ela realmente tinha um filho tzadik e um filho rasha. Então, como combina tudo isso? Se não foi decretado que a criança seja rasha, então por que Esav se tornou rasha? Ele tinha a mesma educação do Yaakov, os mesmos pais do Yaakov, os mesmos professores do Yaakov. Por que aconteceu no final que essa explicação que deu para o Rivka no final foi certo? Dizem nossos sábios que aqui tem uma mensagem muito importante, tanto para nós como pessoas particulares, mas em especial para nós como pais. Temos que saber que é verdade que não está decretado antes de nascer se a pessoa será tzadik ou rasha. Mas, mais importante saber que cada pessoa ele vem para esse mundo. Ele pode crescer no mesmo ambiente como aconteceu com Yaakov e Esav. Pode ter os mesmos pais, mesmos professores, mesma casa, mesma educação. Mas a questão é o que ele é, o que é ser humano. Ser humano não é uma máquina que a gente programa e depois ela segue nossa programação. Ser humano é algo mais complexo, mais profundo. Ser humano, na verdade, é uma caixa que interpreta o que ela capta de fora. Yaakov e Esav são exemplos de duas pessoas que, vamos dizer, duas caixas que foram colocadas no mesmo ambiente. Essas duas caixas foram alimentadas da mesma informação. Só que quem era mais sensível podia prestar atenção que o que está saindo dessas caixas, como as caixas estão interpretando, como as caixas estão processando a informação que está entrando, é diferente. As duas caixas receberam a mesma informação, mas o que saiu, isso que foi muito importante prestar atenção. A Torá diz que Yitzhak gostou de Esav. Por quê? Que tzayid befiv. Esav tinha caça na boca dele. O que significa caça na boca dele? Explica Rashi, em nome do Midrash, que Esav sabia caçar as pessoas. Esav sabia captar as pessoas com a boca dele. Esav fala muito bem. Esav, por fora, apareceu muito bem comportado. Esav sabia dar a impressão que ele que está seguindo aquela educação que ele está recebendo. Esav, o Midrash diz, ele que
aparecia como aquele que está participando mais e prestando mais atenção, e ele fazia perguntas, mas tinha que prestar atenção na parte mais fina. Tinha que prestar atenção que isso é só da boca. Mas tem que prestar atenção o que está acontecendo dentro da caixa. Nós, como pais, temos que prestar atenção que crianças, cada uma interpreta as coisas de uma maneira diferente. Nós temos que tentar entender a maneira de como eles estão pensando, como eles estão interpretando as coisas. Duas crianças podem ver a mesma situação e cada um conta um lado diferente. Temos que entender disso. Como aquela caixa interpreta, o que ela capta. Para qual parte da informação ela deu mais importância? Isso é muito importante para nós, para saber continuar educando nossos filhos. Isso é muito importante para nós, para saber corrigir erros logo quando começam e não espera ver os resultados quando já é tarde demais. Quando Rivka foi procurar o Shem Ve'ever, isso que foi explicado para ela. Olha, os dois, você está passando com os dois, grávida dos dois, no mesmo mundo. Mas você vê que cada um, ele anima de um outro detalhe do mundo que o outro não anima dele. Isso que você tem que prestar atenção. E por causa disso, na continuação da nossa parashá, quando teve a discussão entre Yitzhak e Rivka sobre para quem dá os brachot, as bênçãos, no final, o plano do Rivka que prevaleceu. Rivka, como mãe, por que importa para ela que Esav não ia pegar os brachot? Mãe sempre está feliz quando qualquer filho tem sucesso. Qualquer filho, ele ganha brachot, ele vai ter sucesso na vida, ela deveria estar feliz. Porque ela fez questão que Yaakov pegasse os brachot. Porque Rivka já estava acompanhando Esav desde o pequeno, porque isso foi a orientação que ele recebeu na casa do Shem Ve'ever. Você tem que ver como essa caixa interpreta as coisas e como a outra caixa interpreta as coisas. Rivka já desenvolveu essa sensibilidade de saber que Esav, apesar de aparecer como ele aparecia, mas era só sair befiv, era só caça da boca. Yaakov, que talvez fez menos impressão nas pessoas, mas Rivka, que sempre procurou o interno, Rivka, que já há anos estava acompanhando o que processa a caixa, o que entra na caixa, o que sai da caixa, o que anima a caixa. Rivka sabia que essa caixa de Yaakov, que talvez não é tão impressionante, mas essa é a caixa que no final das contas vai continuar o caminho certo. Repetindo, aqui
e uma mensagem para nós, pais. Nós temos que prestar atenção nas caixas que Hashem depositou em nossas mãos. Sabendo prestar atenção em etapas mais cedos, vai nos ajudar a orientar no caminho certo, vai nos ajudar, talvez, corrigir umas ideias, umas coisas que seria bom se a gente corrigir cedo. E talvez vai nos dar para entender como funciona aquela caixa, para saber alimentar aquela caixa na forma certa, para no final sair o resultado desejado, narrado de todos os nossos descendentes, vendo todos eles caminhando no caminho certo que agrada a Hashem. Shabbat Shalom.